Glória a Deus. Hoje eu quero terminar a palavra de semana passada. Esse livro, ele tem uma sequência muito legal, muito legal. Quando você chega em Neemias, capítulo de número 1, você tem Neemias ficando sabendo de uma situação. Neemias, então, ele é tomado por uma compaixão. Neemias entra em um problema que não é dele. Neemias está tendo que lidar com um problema que aconteceu há 140 anos. Ele está a 1.500 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Então ele poderia muito bem ser indiferente àquilo, mas ele não é. Apesar de não ter sido chamado por Deus para resolver aquele problema, ele se viu parte. O problema chegou para ele, então ele se tornou parte da solução desse problema. Então ele anda 1.500 quilômetros, chega em Jerusalém, e antes de Neemias tomar alguma decisão, ele faz uma varredura. Ele conhece a área. O Neemias não toma decisões baseadas na axiologia, ele não toma decisões baseadas naquilo que as pessoas estavam falando. Ele foi conhecer, ele andou, ele passou por todos os portões daquele muro, 9 portões para ser mais preciso. Ele conheceu toda aquela área para ele saber qual era a mais vulnerável, qual era a pior, qual era a melhor, para que ele pudesse construir um campo de ação e de crescimento. No capítulo 3, Neemias consegue mobilizar as pessoas, isso é sensacional. No capítulo 3 ele consegue mobilizar todo tipo de gente. Ele consegue mobilizar desde o sumo sacerdote, que é a pessoa mais responsável da religião, até mulheres. Mulheres não fazem um serviço pesado, mas aqui no capítulo 3 as mulheres estão ajudando na reedificação do muro. No capítulo 4, que é o capítulo que nós começamos a falar semana passada, é quando o muro de fato começa. E você sabe que todas as vezes que Deus começa a fazer alguma coisa, existe resistência. Paralelo ao mover de Deus, sempre haverá um mover das trevas. Paralelo àquilo que Deus está fazendo, sempre haverá uma ação do inimigo. Neemias nos ensina como permanecer mesmo diante da dificuldade. No capítulo 4, Neemias nos ensina que a obra não pode parar, mas como permanecer, como reagir, como responder às crises, às pressões, às dificuldades que nós somos submetidos. Semana passada nós falamos algo sobre isso. Eu quero dar continuidade hoje no verso 4, Neemias, capítulo de número 4, verso 4, para respondermos a essa pergunta: como permanecermos diante da dificuldade. Neemias tem afronta, Neemias escuta a afronta dos seus inimigos, e qual é a resposta que Neemias dá? No verso 4 ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias toma uma ação aqui que talvez seja diferente daquilo que nós estamos acostumados. Neemias recebe a ofensa, ele sofre a afronta, mas a resposta de Neemias, ao invés de querer responder na mesma moeda, na pressão, e semana passada nós falamos que é na pressão que nós somos conhecidos. Alguém já disse que as pessoas são como saquinho de chá. Para você saber o que tem dentro, você tem que pôr na água quente. Nós somos a esponja, e para saber o que tem dentro da esponja, você tem que apertar, você tem que espremer, e quanto mais apertado nós somos, quanto mais pressão nós somos submetidos, mais algo de nós é extraído. A pressão não tem poder de colocar alguma coisa dentro de você, ela só revela o que está aí dentro. A pressão não coloca o óleo, o azeite dentro da azeitona, ele só extrai, porque está dentro da azeitona. E o que Neemias faz diante da pressão? O texto diz que ele ora. Neemias ora, e oração, acredite, não é para forte, oração é para gente fraca. Oração não é para quem consegue, oração é para quem não pode. Quando você ora, você está expondo a sua vulnerabilidade. A sua oração é a declaração pública de que você não dá conta, mostra a fragilidade, expõe você. Por isso que não são todos que oram. Existem pessoas que são boas demais para orar, mas todas as vezes que você ora, você está dizendo: Deus, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho como fazer isso, então eu vou colocar nas mãos daquele que tudo pode. A oração é uma troca de mãos, é você pegar a afronta que você está recebendo, é você pegar aquele levante que está contra você e colocar nas mãos daquele que pode resolver. A oração é o encontro da impotência humana com a onipotência divina, é o encontro da escassez da terra com a provisão do céu. Neemias ora. Neemias não resolve do jeito dele. O Neemias não reage, ele não paga na mesma moeda. O Neemias não vai para as redes sociais mandando mensagens atravessadas. Não, Neemias diz: Senhor, eu não posso, então eu vou transferir essa angústia para o Senhor. Eu não consigo, eu vou transferir esse problema para o Senhor. E essa reação de Neemias, ela não só me mostra que Neemias era um homem de oração, ela me ensina como que Neemias lidava com a oposição.
Ela me ensina como que Neemias lidava com a humilhação, com o conflito, porque ainda que você seja uma pessoa de oração, ainda que você seja uma pessoa que tem um costume de orar, você pode ser uma pessoa que não sabe lidar com o conflito. Ainda que você seja uma pessoa que busca, ainda que você seja uma pessoa que tem intimidade com Deus, isso não quer dizer que você sabe lidar com a indiferença, com o conflito. Pode ser que a amargura, pode ser que a ofensa encontre lugar no seu coração, ainda que você seja uma pessoa de oração. É por isso que nós precisamos aprender a lidar com os conflitos. Nós precisamos aprender a lidar com as intempéries da vida. Nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades, com as afrontas. Como eu vou colocar essa afronta nas mãos de Deus? A grande questão é que muitas vezes nós não sabemos lidar com isso, e a ofensa encontra um lugar no nosso coração. Tem um livro do John Bevere que ele fala que a ofensa é a isca de Satanás. Todas as vezes que você se permite ficar ofendido, você foi fisgado, você foi pescado, você foi capturado. A ofensa é essa brecha que o diabo usa para tentar paralisar você, para tomar as suas emoções, para te dominar. Não é a vontade de Deus que vivamos ofendidos. E acredite em mim, o padrão da Bíblia não é o perdão. O padrão da Bíblia é não ficar ofendido. A maior prova que eu não morri do jeito que eu deveria ter morrido, a maior prova que nós não morremos da maneira como deveríamos ter morrido, Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, hoje eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Me responde uma pergunta: morto fica ofendido? Morto fica chateado? Quando você fala alguma coisa com morto, ele fala: não fala assim comigo não, respeita o meu momento. Não, morto não fica ofendido. A maior prova que eu sei que eu não morri é porque eu ainda fico ofendido. O padrão de Deus não é o perdão, o padrão de Deus é não ficar ofendido. O perdão é para quem se ofende. O perdão é para quem fica ofendido. Uma mulher e um homem que não se permite se ofender é uma semente de Deus para a unidade. Neemias, quando ora, ele não olha para si. O Neemias não está preocupado com o ego dele. O Neemias não está preocupado com a imagem dele, não se preocupa com a sua reputação. Guarde o seu coração, que da sua reputação quem cuida é Deus. Pare de entrar nessa pilha de que você vai ter que responder todo mundo. A sua saúde emocional agradece o fato de você não conseguir responder todo mundo. Você não vai conseguir responder a todos, você não vai conseguir se justificar diante de todos, você não consegue responder tudo que é dito sobre você, mas existe um Deus. Eu lembrei da Lauriette. Existe um Deus no céu, aleluia, que a letra e o papel, ai meu Deus, os esberianos aí. Existe um Deus que ouve tudo, que vê tudo, que conhece tudo, e é o próprio Deus que vai justificar e fazer algo poderoso para você. Quando Neemias ora no capítulo 4, e se você prestar atenção nessa oração, Neemias está no veneno. O Neemias estava revoltado, e com razão. Tem uma parte do livro de Neemias que ele fala assim: eu tive vontade de espancar alguns. Esse homem estava doido demais. Quando chega no verso 4, Neemias faz uma oração, que é o tipo de oração que nós gostamos de fazer quando a gente está nervoso, mas não é uma oração que se encaixa mais na revelação que a gente tem. Deus se revela de acordo com a capacidade que você tem de entender. A revelação que os irmãos da antiga aliança tinham é uma revelação totalmente diferente da que você tem. Só que nós gostamos desse tipo de oração, só que a gente não pode fazer ele mais não. É a oração chamada oração imprecatória. É quando nós oramos para Deus pesar a mão. É quando nós oramos para Deus castigar. Eu vou te falar, eu estou meio desconfiado com alguns crentes. Tem crente que está gostando de macumba. Boa cumba. Tem crente que age de um jeito que você fica com medo. Ele fala assim: não mexe comigo não, que eu vou colocar seu nome debaixo do meu joelho, você vai sofrer. Põe na boca do sapo, é a mesma coisa. Presta atenção, tem gente que gosta. Olha, você vai ver, Deus vai quebrar sua perna, Deus vai fazer você apodrecer em cima da cama com o pior tipo de câncer que existe. Tem crente que fala: eu te amaldiçoo. Meu Deus do céu, onde que a gente está? Deus pesa a mão, Deus faz isso, Deus faz aquilo. É o tipo de oração que Neemias tinha, mas nós não podemos orar desse jeito. Primeiro porque a justiça pertence a Deus.
A justiça não pertence a nós. Essa é a revelação que o Neemias teve. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, no seu sermão mais importante, que é o Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz assim: amem os vossos inimigos, orem pelo que vos persegue. Você está doido para matar, mas não pode, você tem que orar. A sua oração para alguém que te prejudicou, como é que é? Você fala assim: Deus, em nome de Jesus, infarta ele. Deus, em nome de Jesus, quando ele estiver dormindo, faz ele morrer. Na hora que eu estiver passando de carro, o celular vai tocar, eu vou olhar o celular sem querer, eu vou atupelar que é miserável. Nós começamos a orar, mas é importante que você ore por essa pessoa. Por quê? A oração tem poder de mudar sentimentos. A oração tem poder de fazer você se afeiçoar por algo ou por alguém. Você começa a orar por uma pessoa que te prejudicou, você ora falando: Deus pesa a mão, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí de repente você está orando assim: Deus, salva essa pessoa. Ela precisa de um evangelho, ela precisa ser alcançada, ela precisa ter a vida dela completamente mudada, ela precisa ser transformada pelo Senhor. Jesus diz: amem os vossos inimigos, mas orem por aqueles que vos perseguem. Me lembro uma vez, já contei isso aqui, eu vi um negócio, uma mulher colocou uma faixa na porta da casa dela, aí alguém foi lá e sumiu a faixa, sei lá o que aconteceu, ela mandou fazer outra. E ela colocou o seguinte dizeres: que a mão de quem mexeu, ou de quem queimou essa faixa aqui, apodreça, com o pior tipo de câncer que existe, em nome de Jesus, amém. Assinado Creuza. Meu Deus do céu, a mão já fez assim na hora, senhor. A mão já virou para trás. Preste atenção, ainda que a gente tenha vontade, mas nós não podemos orar, nós precisamos orar para que as pessoas alcancem o Evangelho, para que a luz do entendimento delas sejam completamente transformadas. O Neemias faz essa oração, ele chega no verso 6, o verso 6 do capítulo 4, acompanhem comigo, por favor. Ele diz: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O muro crescia, a oposição crescia. Neemias coloca nas mãos de Deus, e um negócio que me chama a atenção aqui, é a capacidade que Neemias tem de receber a afronta, colocar nas mãos de Deus e não parar de trabalhar. Porque normalmente quando a gente é criticado, a primeira atitude que nós temos é: eu vou parar. Vocês não valorizaram, não? Vocês vão ver na hora que perder, eu vou deixar de lado, eu vou desanimar. O Neemias não deixa de lado, mesmo diante da afronta, o Neemias continua orando e continua trabalhando. O Neemias está com uma colher de pedreiro na mão e com uma espada na outra. Neemias não fez escolha. O Neemias não disse assim: olha, eu não tenho tempo para trabalhar, o inimigo está furioso, eu preciso orar, então vamos investir tempo na oração. O Neemias também não disse: olha, nós não temos tempo para orar, vamos trabalhar muito, vamos investir no trabalho, porque nós precisamos reconstruir esse muro o mais rápido possível. O Neemias procurou um equilíbrio, e a vida é equilíbrio. O que vai marcar a cura ou o veneno é o equilíbrio, é a dose. Se você entra dentro de um desequilíbrio, aquilo que era para curar pode matar você. Nós não podemos ir para os extremos. Atos capítulo de número 6 fala da instituição dos diáconos, quando Pedro junto com os outros apóstolos começam a levantar diáconos para ajudar ali na entrega das refeições, da organização, porque as mulheres estavam sendo prejudicadas. Aí o Pedro fala assim: vocês vão cuidar das mesas e nós nos dedicaremos à oração e à exposição das escrituras. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei assim: por que Lucas de maneira intencional coloca oração antes da palavra? Por que ele fala primeiro de oração e depois ele fala de palavra? Será que orar é mais importante do que ler Bíblia? Ou será que ler Bíblia é mais importante que orar? O D.L. Moody, quando ele vai comentar esse texto, ele diz que alguém perguntou para ele assim: D.L. Moody, o que é mais importante, orar ou ler Bíblia? Ele falou: pergunte para um passarinho, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Tem um outro doutor coreano falando sobre isso, ele diz: Deus dá tanta importância à exposição da sua palavra que ele coloca a oração em primeiro lugar, porque você só consegue ser boca de Deus se você tiver uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você só vai falar a palavra de Deus, mas você não será a boca dele. Nós precisamos de um equilíbrio.
Nós precisamos de uma vida que contempla oração e precisamos de uma vida que tem conhecimento. É os extremos que vivemos na igreja evangélica. A igreja evangélica hoje ela é dividida em dois grandes polos. Nós temos os reformados do lado de cá. Nós temos os irmãos bons de Bíblia. Nós temos os irmãos que conhecem a Bíblia. Aqueles irmãos mais centrados, não tão emocionados. Aqueles irmãos mais equilibrados que é a Escritura. Nós queremos saber o que diz no hebraico. Nós queremos saber o que diz no grego. O que Agostinho falava. O que o Calvino, o que o Armínio falava. É o reformado. E ele olha para os pentecostais, os carismáticos e dizem, ali não tem vida não, ali é só emoção, ali é só barulho, lata vazia, barulho faz também, barulho, lata vazia também faz. Aí você tem os reformados aqui, que não são tão adeptos à oração como os pentecostais são, mas do outro lado de cá você tem uns carismáticos, você tem uns pentecostais, você tem os irmãos do fogo, você tem os irmãos do mistério, você tem os irmãos, se você falar assim, Jesus está aqui, ninguém fala nada, mas você fala, eu vi um anjo, cadeira voa. Cadeira voa, porque o negócio é o anjo, o negócio é o cântaro de ouro, o negócio é o mistério, é um carioca, é o mistério, aleluia. Quando não sabe explicar, ele fala, isso é mistério, pastor, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as escondidas pertencem a Deus. E eles aqui, numa vida de oração, sobe e desce monte, levanta de madrugada, ora, olha para os reformados e diz, no culto deles acontece milagre, neva, de tão gelado que eles são. Você não escuta uma oração lá, você não escuta um glória a Deus, não tem nem palma. Aí a igreja fica dividida entre esses dois grandes grupos, mas qual que é o desejo de Deus? É que haja equilíbrio. Nós precisamos do conhecimento das Escrituras, nós precisamos de uma fé reformada, mas nós precisamos também da unção pentecostal. Nós precisamos de luz na mente, que é conhecimento, mas precisamos de fogo no nosso coração. Nós precisamos, porque a vida é equilíbrio. O Neemias não escolhe um lado, o Neemias não escolhe uma prática, ele dosa as duas. O Neemias não diz, eu vou só orar, ou eu vou resolver tudo sozinho. O Neemias decidiu, e ele entendeu, e eu quero, entenda algo nessa noite, ore como se tudo dependesse de você, mas, ou melhor, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Quando for orar, ora de verdade, ora até romper, ora até ficar rouco, ora até perder a voz, mas na hora de trabalhar, trabalhe como se tudo dependesse de você, porque a providência divina não isenta a responsabilidade humana da obediência. Quando nós chegamos no verso 7, você vai perceber que a dinâmica da perseguição muda. No capítulo 7, como diz o Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. O capítulo 7 agora, o inimigo não está mais do lado de fora, o inimigo está do lado de dentro. Olha o verso 8, Neemias capítulo de número 4, o verso é o de número 8, está projetando? Delícia, hein? Obrigado. Todos se ajuntaram de comum acordo, todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão. Quem que é esse todos? Sambalate. Tem um camarada aqui que eu estou pensando assim essa série inteira, Tobias. O nome do cara é Tobias. Você viu porque eu te mandei mensagem essa semana, né? Tem um Tobias aqui. Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas. Todos esses se levantaram contra Jerusalém. A primeira maneira que os inimigos tentaram não funcionou, então agora vamos reorganizar o ataque. Preste atenção. Normalmente nós dizemos assim, time que está ganhando não se mexe sim, porque o time que está perdendo está mexendo. Nós precisamos entender que as coisas mudam. O inimigo tentou distrair Neemias, não conseguiu, então agora eles vão tentar intimidar. Mas qual que é a resposta de Neemias diante desse novo ataque? Verso 9. No verso 9, Neemias diz algo sensacional. Verso 9 ele diz, porém, nós oramos ao nosso Deus. E ele só não orou. Como proteção, nós colocamos guarda dia e noite contra eles. O Neemias deu um passo a mais. O Neemias percebeu que agora não é momento só de orar. Eu preciso orar e preciso vigiar. Não é só orar, eu preciso orar e eu preciso vigiar a minha oração. Eu preciso guardar a resposta que Deus está me dando. Primeiro ele ora. Primeiro ele organiza, depois ele vai colocar em prática as respostas que ele teve na oração. Você já parou para pensar que algumas coisas que você está vivendo
é porque você não está vigiando a resposta que Deus te deu. É porque você não está guardando, protegendo, colocando guarda diante daquilo que o Senhor respondeu à sua oração. Já parou para pensar que as coisas que você está perdendo é porque não tem guarda protegendo? Nós oramos dizendo: Deus guarde a nossa família, mas nós não vigiamos. Deus guarda a minha família, mas a gente não coloca limite na família. Deus guarda os meus filhos, mas você não sabe quem são os amigos dos seus filhos. Você não sabe por onde os seus filhos andam. Você não sabe o que os seus filhos estão vendo na internet. Senhor, me livra da tentação, mas os seus pés só ficam andando em lugares escorregadios. Aquilo que você faz é contrário ao que você está orando. A sua atitude está anulando a sua oração. Você está entrando em conflito com o que você está pedindo. Você está pedindo algo, mas está fazendo algo diferente. Você não está colocando proteção na sua oração. Você pode orar, mas se você não vigiar, não vai ter muito efeito. Nós precisamos criar uma cultura de vigilância. Nós precisamos criar uma cultura de proteção. Nós precisamos criar uma cultura onde nós vamos guardar aquilo que o Senhor tem nos dado de dia e de noite. Guarde a sua mente. Coloque uma proteção diante das suas emoções. Peça ao Senhor para guardar os seus caminhos. Isso porque o perigo não tem hora para manifestar. Você está edificando, você está fazendo, guarde aquilo que você está fazendo. Protege a visão que Deus te deu. Protege o projeto que Deus te deu. Guarde aquilo que o Senhor te deu pela vigilância. Não adianta ser alguém muito bom na execução, se você não consegue guardar, zelar. Você vai perder, vai ser como água que vai sair por entre os seus dedos. Protege aquilo que o Senhor te deu. É possível que por causa da vigilância você destrua aquilo que você mesmo está trabalhando para construir. É possível que por falta de zelo, por falta de proteção, por falta de guardar aquilo que você tem, você mesmo destrói aquilo com as suas próprias mãos que você está trabalhando para edificar. Trabalhe, mas guarde quem trabalha com você. Trabalhe, mas proteja quem está próximo de você. Vamos estabelecer uma cultura de proteção. Vamos guardar as costas uns dos outros. Vamos guardar a vida uns dos outros. É possível que você edifique com o trabalho, mas você destrua com a língua, por exemplo, aquilo que você está construindo. Tiago diz: como que pode de uma mesma fonte jorrar uma água doce e uma água amarga? Como que pode alguém que está se esmerando para fazer alguma coisa acontecer, mas de repente pelas suas palavras ele coloca a perder tudo aquilo que ele está fazendo? Constrói com as mãos, mas destrói com a boca. Isso é em qualquer lugar da vida. Eu fico pensando, como que pode gente amaldiçoar o patrão? As pessoas falarem mal do lugar de onde o dinheiro que sustenta a família está vindo de lá. Você está amaldiçoando um lugar que está sendo bênção para você. Você está amaldiçoando a fonte da bênção que você está recebendo. Não faz sentido. Amanhã é segunda-feira, e segunda-feira é o dia nacional da reclamação, de levantar: segunda-feira brava, eu tenho que trabalhar. Deixa eu te dizer, a segunda-feira é muito mais pesada para quem está desempregado. Não amaldiçoe, não fale mal, não diminua aquilo que você está vivendo, aquilo que você está recebendo. O apóstolo Paulo usa um texto muito legal, Efésios capítulo 4, o verso 29, tem alguém comigo? Aleluia, vocês estão aí mesmo, né? O verso 29 diz assim: não saia da vossa boca palavra, a tradução ali é suja, a minha tradução é que é palavra torpe, sem fundamento. Não saia da vossa boca palavra suja, mas unicamente, preste atenção que Paulo está dizendo, o que você for falar tem que edificar. Mas ele continua dizendo, conforme a necessidade. O que é conforme a necessidade? Se não pediu a sua opinião, não fale. Não fale. O Romário, falando do Pelé, ele disse que o Pelé calado é poeta. Não fale. Se alguém não falou, e aí, o que você acha? Permaneça calado, fale de acordo com a necessidade, e quando falar, que as suas palavras transmitam graça àqueles que ouvem. Aquilo que eu vou falar edifica.
Aquilo que eu vou falar acrescenta, aquilo que eu vou falar traz um peso espiritual, não traz, então eu vou ficar calado. Se perguntarem a minha opinião, eu falo, se não perguntarem, eu fico calado. Mas olha o texto, Paulo usa as palavras e ele coloca uma linguagem de edificação. Ele diz: não saia da vossa boca uma palavra sem fundamento, somente aquela que for apta para edificar. Você constrói com a boca, mas você também destrói com a mesma boca. A língua é uma ferramenta poderosa. Tiago diz que é o menor órgão do corpo e pode causar uma destruição que você não tem noção. Alguém já disse que uma notícia boa, quando sai da nossa boca, alcança 17 pessoas. Mas uma notícia ruim, quando sai da nossa boca, alcança pelo menos 50 pessoas. Olha o alcance daquilo que é ruim. Mas olha o verso 11. O verso 11, o texto diz assim: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo. Olha a estratégia. E nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. A proposta era: vamos trabalhar de fora para dentro. Nós não conseguimos, agora nós vamos entrar. A proposta não é mais a resistência, é a infiltração. Agora eles se tornam um dos construtores. Eles se tornam um daqueles que estão lá dentro. Eles não vão perceber, mas enquanto nós estivermos edificando, nós iremos matá-los, e quando matá-los, a obra vai parar. O problema deles não é o Neemias. O problema deles é a reconstrução do muro. Então, a partir do momento que Neemias assume essa responsabilidade, ele passa a ser o alvo. Então, o inimigo tenta agora se infiltrar. O inimigo tenta agora se tornar um deles. Isso aqui é um problema grande demais. Porque enquanto o inimigo é declarado, você sabe aonde você atira, você sabe contra quem luta, mas agora o inimigo está escondido. Como que você vai fazer? O inimigo agora não está mais do lado de fora, o inimigo agora está do lado de dentro. E qual que vai ser a sua atitude? O inimigo não está só interessado em ferir pessoas, ele quer interromper aquilo que Deus está fazendo através de pessoas. Então preste atenção nos conflitos que você passa, preste atenção nas situações que você está sendo submetido, tome cuidado, porque pode ser uma estratégia do inimigo e você não está percebendo. Uma discussão de líderes pode acabar com uma equipe. Uma ruptura dentro de uma célula pode fechar uma célula. Um problema no seio da igreja pode fazer com que a igreja se divida, ou pode fazer com que ela feche. Um problema dentro da família pode ter problemas muito maiores do que esses, pode comprometer uma liderança. Mas preste atenção no que eu vou te ensinar agora. Isso aqui que eu estou te falando é libertação. 2 Coríntios capítulo 2, o verso 11. Preste atenção nesse texto. A minha oração é que Deus traga luz no seu coração. 2 Coríntios capítulo 2, o verso 11, Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Olha o texto, meu Deus do céu. Para que Satanás, para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Paulo não está nos ensinando a ver o demônio em tudo, não. Paulo está nos ensinando a reconhecer as estratégias do inimigo. Nós precisamos entender, queira você ou não, existe uma guerra espiritual, e não tem neutralidade nessa guerra espiritual. Essa guerra espiritual tem a luz e tem as trevas, tem Deus e tem o diabo, tem o bem e tem o mal. Essa guerra espiritual acontece todos os dias, agora existe algo espiritual acontecendo. É por isso que nem todo problema é emocional, nem todo conflito é humano, nem toda divisão acontece pelas múltiplas relações que nós somos submetidos. Não é uma questão de opinião, uma questão espiritual. Paulo nos dá um conselho dizendo: não ignore os desígnios, não ignore as estratégias do seu inimigo. Essa palavra desígnios no grego é estratégias, é esquemas, são planos mentais. Se o inimigo trabalha com estratégia, nós também precisamos ter as nossas. Se o inimigo trabalha com esquemas, nós precisamos montar os nossos também. E ele analisa, ele percebe, ele pondera, ele procura uma brecha, ele explora os extremos, ele aproveita ambientes. E quais são os ambientes que o inimigo aproveita? Uma relação mal resolvida,
um conflito mal solucionado, e ele percebe que ali tem uma brecha, e é nessa brecha que ele entra, ele aproveita uma oportunidade para entrar. Paulo está dizendo: fiquem alertas, não deem brechas, não estejam submissos a isso. E essa palavra de Paulo precisa ecoar na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações. Não ignoramos os seus desígnios. Nós não temos que viver uma paranoia espiritual. A gente não tem que ter consciência do inimigo, a gente tem que ter consciência de Deus. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar a Deus é se voltar para Deus. Então, quando eu me volto para Deus, automaticamente eu crio resistência contra o diabo. Quando eu me volto para Deus, automaticamente eu viro as costas para o inimigo. O meu problema não é o inimigo, o meu problema é Deus, mas eu preciso ficar atento aos seus desígnios. Você não tem que ficar pensando o tempo inteiro no diabo, mas você precisa ter discernimento. Você precisa ter os olhos do seu entendimento iluminados. Você precisa ter clareza da parte de Deus. Paulo está dizendo: o inimigo não pode ganhar vantagem. Se o inimigo está ganhando vantagem, é porque ele dá um passo à frente. Se o inimigo está ganhando campo, é porque ele está avançando. É porque talvez tenha uma brecha que você não percebeu, que está dando a ele acesso, uma oportunidade. E a pergunta que eu preciso fazer nessa noite é exatamente essa: qual é a oportunidade que ele tem tido? Qual é a vantagem que ele tem encontrado diante de você? Eu aprendo 3 coisas dentro desse texto e do contexto de 2 Coríntios capítulo 2. A primeira área que o inimigo ganha espaço na nossa vida é quando o perdão não é liberado. É quando nós insistimos em cultivar a mágoa. É quando nós insistimos em não liberar perdão. Porque na nossa mente, liberar perdão não é para nós, é para o outro. Mas não é para o outro, é para você. Quando você está amargurado, magoado com alguém, aquela pessoa não está nem lembrando você. Agora ela está comendo um McDonald's, só que ela está na sua cabeça aí agora. Você vai para qualquer lugar desse mundo, você toma banho, você dorme, você almoça, você faz tudo, e ela está com você, porque ela está na sua mente. Você quer ver o capeta pintado de ouro, mas você não quer ver essa pessoa, mas ela não sai da sua mente, porque você está cultivando algo no seu coração, você está cultivando a mágoa, a amargura. O perdão não foi liberado, o perdão não é sobre você, sobre ela, o perdão é sobre você. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a capacidade de se ver livre desse cativeiro, dessa masmorra. O perdão é a capacidade de se sentir liberto dessa pessoa. Então perdoa. Não nega o perdão. Ah, pastor, mas essa pessoa não merece o perdão. Meu irmão, não vou entrar por esse caminho. Não vamos entrar por esse caminho. Vamos ser sinceros. Se for por merecer perdão, a gente estava tudo indo para o 6º dos infernos, porque o 5º já está cheio. Nós vamos entrar por esse caminho. Não é uma questão de merecer, nós também não merecemos. Jesus conta uma parábola do credor incompassível. Um homem que devia R$1 milhão, ele foi perdoado. Ele encontra com alguém que devia 100 contos. Ele falou: enquanto você não pagar os últimos centavos desses 100 contos, você está preso. O homem que perdoou R$1 milhão para ele falou assim: eu ouvi bem essa notícia? Eu te perdoei R$1 milhão, você mandou um cara ficar preso por causa de R$100. Cadê a sua capacidade de entender o que você recebeu? Então agora você vai ficar preso por conta do que você fez também. Nós não podemos reter o perdão. Todas as vezes que nós retemos o perdão, todas as vezes que nós permitimos que a mágoa entre no nosso coração, o inimigo está ganhando vantagem. Todas as vezes que a amargura, todas as vezes que o ressentimento, sentir de novo, ressentir, o inimigo ganha vantagem. Aí nós dizemos: não, para mim já está resolvido. Será que está resolvido mesmo? Você quer ver uma situação que mostra que o problema não está resolvido? É quando novos problemas levantam antigas dúvidas. É quando você vive uma experiência nova, mas aquilo te linka lá atrás. E aquilo mexe com algo dentro de você. Aquilo te faz suar a mão, aquilo te faz arrepiar, aquilo dá um frio na espinha. Quando algo acontece com você, é um sinal de que aquele problema não está resolvido. Pastor, mas perdão é amnésia? Não, é não levar em consideração, é não levar em conta. Você sabe que você perdoou, é quando você lembra, mas aquilo não dói mais. Se está doendo, é porque não foi perdoado. Ah, mas eu resolvi. Será que resolveu? Porque tem coisas que nós enterramos vivo, pensando que resolveu. Aquilo que nós enterramos vivo nunca morre. Aquilo que eu escondo tem poder sobre mim. E a maneira mais clara que eu tenho de me sentir liberto dessa situação não é escondendo, não é guardando, é falando.
O inimigo ganha vantagem quando o perdão não é dado. O segundo motivo que leva o inimigo a ganhar vantagem é quando nós ignoramos as suas estratégias. Paulo diz: não ignore os seus desígnios, os seus planos bem pensados, arquitetados. Você sabe que o inimigo ele tem um dom que a gente não tem, que é a paciência. Ele vai, ele está vendo. Uma hora ele vai aproveitar uma oportunidade, ele vai te afastando da comunidade, ele vai te afastando da comunhão, quando você menos espera o checkmate volta. 1 Pedro, capítulo 5, verso 18, ou melhor, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, preste atenção, ao redor estão os anjos, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa travar. Qual que é a ferramenta que o diabo usa? O medo. Porque o leão, quando quer atacar alguém, ele não faz barulho, ele fica na espreita. Ele só faz barulho quando ele quer causar medo. E a segunda coisa que ele usa é o desânimo. É exatamente o que está acontecendo com essas pessoas aqui. Porque quando você está desanimado, quando você está cansado emocionalmente, você não consegue identificar. Você não consegue discernir, porque o desânimo, ele tem o poder de mudar a sua percepção. Você não preocupa com coisas pequenas, porque você está cansado, e dificilmente, em uma batalha, o inimigo vai atacar algo grande. Ele começa com algo pequeno, ele começa com uma brecha, ele começa com uma conversa não tratada, ele começa com ressentimento guardado. É por isso que nós precisamos da parte de Deus luz. E a terceira estratégia que ele usa é quando a gente perde o equilíbrio espiritual. Qual que é o contexto de 2 Coríntios capítulo 2? É um pecado. E é um pecado que precisa ser tratado. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós tratamos as coisas. Existem situações que precisam ser tratadas de maneira mais severa. É verdade, mas não é a maioria. A maioria das situações nós não podemos tratar com tanta severidade. Então nós temos dois extremos aqui. Nós temos o extremo de tolerar o pecado na nossa vida, na vida do outro. E nós temos o extremo também de não liberar o perdão. Nós precisamos do equilíbrio nas nossas relações, porque se for deixar o pecado correr à revelia, nós estamos favorecendo o inimigo. Se nós tratarmos o pecado de uma maneira muito consistente, muito excessiva, com uma severidade muito maior, nós também estamos favorecendo o inimigo, porque nós vamos perder as pessoas. Qual que é a maturidade que nós precisamos? O equilíbrio. Pastor, mas a verdade precisa ser dita. Precisa, mas Paulo diz que é com amor. E você pode ser firme, mas com amor. Você pode ser firme, mas com educação. Você pode ser firme, mas com coerência. Precisa de disciplina? Sim, então vamos disciplinar, vamos corrigir, mas vamos trazer para perto. Não vamos afastar. Efésios capítulo 4, verso 26, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Essa palavra lugar é território, é espaço. Ele está dizendo: não permita que o campo de ação do seu inimigo aumente. Não permita que o território do seu inimigo cresça na sua vida. Quando nós perdemos território? Quando o inimigo está um passo à frente. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas imaginam que o inferno está vindo contra a igreja está acuada, morrendo de medo, mas essa não é a ideia do texto. O texto é de avanço, é uma progressão. O texto fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que está indo ao encontro das portas do inferno e arrancando as pessoas que estão lá dentro por lá de fora. Nós não podemos perder território. Todas as vezes que o reino de Deus dá um passo para frente, as trevas dão um passo para trás. E Paulo conclui isso de maneira muito pastoral. Paulo não diz: gente, eu estou assustado. Paulo não diz: eu estou alarmado, tomem cuidado. Não. Paulo não está preocupado com a ação do inimigo. Paulo está consciente. Não tenha medo do inimigo, mas tenha consciência das brechas que podem acontecer. Um cristão maduro, uma igreja sadia,
Não é uma igreja que tem medo do que o inimigo pode fazer, porque nós sabemos que maior é aqueles que está conosco, mas nós precisamos viver consciente dos espaços que estão sendo abertos, eles precisam ser fechados. Como fechar a porta? Como fechar a brecha? Como fechar o acesso? Como diminuir a ação? Guardando o coração. É prestando atenção nas coisas mínimas, porque normalmente o que vai derrubar uma pessoa não é um grande escândalo, são coisas mínimas. Uma grande queda não começa de uma vez, uma grande queda é resultado de pequenas quedas. Vamos entrar, e enquanto eles edificam, nós os matemos e depois paralisamos a obra. O inimigo não é percebido, mas não entra em pânico não. Não fica neurótico, pensando assim, mas quem será que é o diabo aqui? Deixa eu ver quem que é o diabo. Será que é aquela mulher? Será que é aquele homem? Não fique neurótico. Continue fazendo o que você está fazendo, porque Deus ouve o que você não ouve, Deus vê o que você não vê, e Deus vai resolver esse negócio para nós. A proposta deles é fazer com que os construtores se tornem combatentes. Essa é a proposta do diabo. A proposta do diabo é fazer com que a gente fique tão voltado para nós mesmos, resolvendo o nosso conflito, uma liderança de manutenção, apagando fogo, que a gente esqueça da missão que a gente tem para viver. A gente esqueça daquilo que a gente tem que fazer lá do lado de fora, porque a gente está tão preocupado com os problemas do lado de dentro, a gente está tão focado em lidar com as situações aqui, que a gente perdeu a noção de missão. A gente parou de construir, porque a gente está resolvendo conflito o tempo inteiro. Posso te dar um conselho? Tem coisa que você vai ver que você tem que fingir que não vê. Você vai ouvir, você tem que fingir que não ouviu. Seu psicólogo vai te agradecer. Você vai ter que engolir sapo e vai ter que cuspir diamante. Faz parte da vida. Quando você chega no verso 10 e no verso 12, você vai perceber que o povo agora cansa. O povo fala, olha, Neemias, é muito entulho. É muito entulho. Irmãos, uma coisa é construir, outra coisa é reconstruir. Quando você constrói, você não lida com entulho. Mas quando você vai reconstruir, você olha para aquele muro quebrado, e aqueles entulhos têm emoção, tem lembrança, tem sonhos, tem mágoas. Aqueles entulhos passam para você uma mensagem, porque quando você olha para aquele muro quebrado, você lembra de sonhos, de risadas, de conquistas, você lembra de muita coisa boa, você começa a rememorar situações que você viveu, mas aquilo não é suficiente, porque agora está tudo quebrado. Nós precisamos aprender a lidar com os entulhos da vida, mas você precisa entender que entulho tem lugar e é fora de você. Você não pode virar um lixo emocional. Você não pode guardar todo esse entulho emocional, toda essa dificuldade dentro de você, você não vai dar conta. Você não vai permanecer, você precisa saber, irmão, preste atenção nisso aqui. Todo mundo dentro da arca, o Noé solta o corvo e solta a pomba. Mas o corvo, o Noé não recebe de volta. A pomba, ele coloca o dedo e a pomba volta. Por que o Noé não recebeu o corvo de volta? Porque quando Noé solta o corvo está sendo solto para cumprir o propósito para o qual ele foi criado. O corvo se alimenta de quê? Carniça. Então quando o corvo sai de dentro da arca, o que ele mais vê é tudo em estado de putrefação. Ele falou, a minha comida está do lado de fora. E o Noé falou, o corvo não entra aqui dentro de novo não. A sua libertação depende de você saber discernir o que está dentro de você e o que está fora de você. Se você colocou o corvo para dentro, não coloque para dentro de novo não. Agora a pomba você recebe, o corvo não, porque senão ele vai se alimentar das amarguras do seu coração, ele vai se alimentar dessa podridão que está dentro de nós, por causa das mágoas que nós guardamos. Aprenda a discernir o que tem que estar dentro de você e o que não tem que estar. Uma culpa antiga, um ressentimento. Então remova os escombros, tira para lá, ainda que mexa com as suas emoções, mas você tem a oportunidade de fazer de novo. Mas o Neemias me ensina algo aqui que eu fiquei maravilhado nesse dia. Olha o verso 13. Vocês estão comigo, gente? Ou é só eu que estou empolgado? Não, o verso 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei e me disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Neemias 4:14.
lembrem-se do Senhor. É isso mesmo, é a parte B do texto. Não tenham medo deles, lembrem do Senhor. Qual que é o remédio de Deus para o medo? Lembrar de quem Deus é. Salomão, escrevendo Eclesiastes não. Quais são os livros que ele escreve? Lamentações, não é ele, é Jeremias. Salomão, dá licença que esse lugar é do Jeremias. Jeremias, Lamentações capítulo 3, ele fala assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós invertemos o texto, porque nós esquecemos do que temos que lembrar e nos lembramos daquilo que a gente tem que esquecer. Você não tem que lembrar da crise, você tem que lembrar de Deus, porque no meio do medo, Deus se levanta como um forte valente. Nós aprendemos nessa série que a vida tem dois movimentos. Ela tem um movimento para trás, você precisa olhar para trás, porque quando você olha para trás, você vê o testemunho. Quando você olha para trás, você vê de onde Deus te tirou. Quando você olha para trás, você lembra do fubá suado. Quando você olha para trás, você lembra que dormia 5 pessoas numa cama só. Quando você olha para trás, você vê todas as dificuldades que você passou na vida, e isso se tornou uma cicatriz, e hoje você está muito mais forte. Então virou um testemunho da parte de Deus. Só que a vida não é vivida olhando para trás, a vida é vivida olhando para frente. Olhe para trás para se lembrar do que Deus fez. E a convicção que você precisa ter é: o mesmo Deus que fez lá, é o mesmo Deus que vai fazer aqui hoje. Se lembre, ainda que o problema está insistindo que você dê atenção para ele, se lembre do Senhor. Ele nunca perdeu uma batalha, e você não vai ser a primeira pessoa que vai fazer isso. O inimigo tem nos acurralado, o inimigo tem tentado nos pressionar. E preparando essa palavra, veio algo muito forte no meu coração. Eu vou falar isso aqui, eu vou concluir. Eu queria que você prestasse atenção, porque isso aqui é uma resposta de Deus para você. Isaías capítulo de número 36, nós temos um inimigo chamado Senaqueribe. Senaqueribe, ou o exército da Síria, foi um dos exércitos mais truculentos que já houve na história. Quando eles estavam de bom humor, eles arrancavam a pele das pessoas vivas. Eles penduravam as pessoas nas madeiras com prego pela língua. Eles já tinham passado como um rolo compressor em 36 cidades. Agora eles chegaram diante de Jerusalém. E o Senaqueribe manda o seu general mandar uma mensagem para Ezequias, o rei da vez. E ele começa a oprimir. Ele começa a trazer uma pressão psicológica sobre o povo, porque primeiro, ele fica numa distância, a cidade é amuralhada, eles ficam numa distância de Jerusalém, que quem estivesse no muro não conseguiria atingi-los, mas eles dizem: ninguém entra e ninguém sai. A partir de agora a comida vai acabar, a água vai acabar, vocês vão ter que comer a carne dos seus filhos, caso vocês queiram viver. Aquilo entra como uma pressão psicológica no meio do povo, dizendo: nós não vamos sobreviver, nós não vamos aguentar. Essa é a primeira estratégia que o inimigo usa, querendo causar uma pressão psicológica. Ele quer insistir em dizer que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que ele é mais forte do que você. O inimigo está pressionando, o inimigo está acurralando, o inimigo está enviando uma mensagem para você, dizendo que você não vai conseguir. Mas eu quero te mostrar 3 respostas que Deus deu para Senaqueribe, e é 3 respostas que Deus vai dar para o seu inimigo. A primeira afronta que Senaqueribe faz com o povo está no verso 8, Isaías capítulo de número 36, o verso 8, o texto fala, preste atenção agora: pois comprometa-se com o meu Senhor, com Senaqueribe, o rei da Síria, e eu lhe darei 1000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Sabe qual que é a primeira afronta que Senaqueribe faz com o povo de Israel? Vocês não têm homens para guerra, vocês não têm capacidade de lutar, vocês não têm coragem de enfrentamento, vocês não têm ideia, vocês não têm exército, vocês não têm força, vocês não são ninguém. Esse é o discurso que chega na nossa mente. Esse é o discurso que causa uma pressão psicológica, aonde nós começamos a pensar que nós somos as piores pessoas do mundo, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, e aquilo entra no seu psicológico, e de repente aquilo se torna uma doença psicossomática, e de repente as suas ações estão sendo de acordo com aquilo que o inimigo está falando na sua cabeça, e ele está dizendo: você não tem coragem de lutar. O verso 10 é a segunda afronta. A segunda afronta é: você pensa
que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para destruir. Foi o próprio Deus que me ordenou que atacasse vocês. A segunda estratégia que o inimigo diz é: eu estou aqui em nome de Deus. É Deus que enviou esse problema para vocês. E com isso, tem muito crente acreditando que é Deus que está mandando a enfermidade sobre ele. Tem muito crente que está acreditando que é Deus que mandou o divórcio para o casamento dele. Tem muito crente que está abraçando o problema em nome de Deus, porque está acreditando nessa mentira, e o inimigo está dizendo que é Deus que está mandando. Eu quero dizer para você, não é. Deus não tem enfermidade para você, Deus tem cura para você. A enfermidade é uma consequência do pecado, e se Deus quer nos ensinar, Ele não precisa ir lá no baú do inferno, pegar algo produzido pelo pecado para nos ensinar. Deus tem a sua pedagogia, Deus tem a sua sabedoria, Deus tem o seu discernimento, Ele não precisa dessas coisas. O inimigo tenta convencer você que o problema veio em nome de Deus, mas quem vem matar, quem vem roubar, quem vem destruir não é Deus, é o ladrão. O Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Eles queriam negociar com o inimigo. O inimigo, na verdade, queria negociar com eles, e a última afronta que eles recebem é o verso 18. O verso 18 diz assim: não deixem que Ezequias os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Irmão, ele deu um tiro muito errado aqui, porque ele mirou Ezequias, mas acertou a Deus. E se tem um negócio que Deus gosta é de ser afrontado. Porque toda afronta um dia vai ter o seu pagamento. O que ele está dizendo para o povo? Olha, não deixa o líder de vocês vos enganar, porque Neemias, o Deus de vocês é como o Deus das outras nações, o Deus de vocês é como um Deus que os homens podem produzir, e assim como atropelamos as 36 cidades antes de vocês, nós iremos atropelá-los também. Só que eles erraram muito o cálculo, porque agora eles não estão indo mais contra o Ezequias, agora eles tocaram em Deus. E a Bíblia vai dizer que antes que houvesse dia, Deus já era. Não há quem possa nos arrebatar das mãos de Deus, porque agindo Deus ninguém pode impedir. Diante dessa afronta, dizendo que eles iriam acabar com Deus, Ezequias pega aquela carta, ele leva diante de Deus. E Deus levanta o profeta Isaías e fala com ele assim: Isaías, fala com Ezequias, para ficar tranquilo, porque nenhuma flecha vai ser atirada contra vocês. Mas ele pega a carta da afronta e ele leva diante de Deus. Qual que é a carta da afronta que o inimigo mandou para você? Talvez não é uma carta escrita, é uma carta digital. Qual é a afronta que o inimigo está julgando sobre você? Apresente essa afronta diante de Deus. Se prostre diante de Deus, dizendo: Deus, está aqui a afronta do inimigo. Está aqui, porque todas as vezes que alguém se levanta contra a igreja, não é contra a igreja, é contra o Deus da igreja. Então Deus está aqui, uma afronta que estão se levantando contra nós. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você, que Deus vai dar uma resposta sobre essa situação. Deus não vai se calar diante dessa situação. Toda palavra contra você em juízo, Deus a condenará. Deus é aquele que se levanta, Deus é aquele que está do seu lado. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Ele é a sua retaguarda, Ele é a sua vanguarda, Ele te cerca por detrás e por diante. O texto diz que uma noite, um anjo, matou 185.000 assírios. Deus falou: esse povo não vai virar memória, esse povo não vai cair no esquecimento. E assim como Deus não deixou o povo de Israel virar memória, Deus não vai deixar você virar memória também. Você vai viver um ponto de inflexão na sua vida. Você vai viver um ponto de mudança na sua vida, e vai ser reconhecido na sua história que foi a mão de Deus que fez isso. E como que Deus tratou com eles? Deus diz: quanto Senaqueribe? Eu vou pôr um anzol no nariz dele.
Eu vou pôr um freio na boca dele, e eu vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele fez. Qual que era a maneira que Senaqueribe tinha de expor os reis diante dos seus súditos? Ele pegava o rei, colocava um anzol no nariz e puxava esse rei de uma maneira vergonhosa diante dos seus. Deus está dizendo, assim como ele fez com os homens que o encontrou, eu vou fazer com ele, eu vou fazer voltar pelo caminho que ele veio, porque se o inimigo levanta contra você por um caminho, Deus o faz voltar por 7. Deus vai dar uma resposta. A obra continuou até a metade. A obra continuou até a metade. Eu quero orar por você. A obra não concluiu. A obra foi até a metade. E é na metade que nós temos as maiores crises da nossa vida. É na metade que o inimigo está dizendo, uma raposa vai aparecer e vai destruir esse muro. É na metade que o inimigo está querendo causar uma pressão psicológica sobre você, mas eu quero te dizer, Deus vai te dar uma resposta. Deus vai dar uma resposta para você nessa semana. Deus vai agir de maneira poderosa. Deus vai agir de maneira poderosa. Ele vai dar uma resposta. Ele é o Senhor. Nunca houve um Deus além dele. Nunca haverá um Deus depois dele. Nunca se viu, nunca se ouviu com os olhos, não se percebeu. Um Deus que trabalha, um Deus que age em favor daqueles que nele esperam. Deus vai dar uma resposta. Quero convidar você a ficar em pé.